Bom dia, seja muito bem-vinda nesse curso que é o Beabá do Consultório de Sucesso. Bom, o meu principal objetivo aqui é que através dessas aulas você possa assistir esse conteúdo e literalmente dobrar o faturamento do seu consultório atual. Para isso, a gente vai passar por alguns passos e algumas análises. Não tenha medo de pedir ajuda ao longo do processo, caso necessário, ok? Bom, a primeira coisa é que quando a gente fala para dobrar o faturamento atual das suas consultas particulares no seu consultório, é muito importante que você entenda que você vai precisar fazer coisas novas e diferentes a partir desse lugar. Então, vai gerar um processo de transformação, tanto no seu consultório, mas também no seu jeito de ser. E os processos de transformação muitas vezes podem ser um pouco incômodos. E eu já jogo esse papo já de cara. Por quê? Porque a gente quer que você tenha os resultados, mas a gente precisa te fazer ficar no processo para que você tenha os resultados. Então eu gostaria que você pensasse agora, nesse momento, pegasse papel e caneta e escrevesse a primeira coisa. Por que você quer aumentar o faturamento do seu consultório particular? Coloque no papel todos os porquês de você querer atingir esse objetivo. Então, eu vou te dar algumas ideias das quais eu sei que vocês querem, que vocês estão procurando e que eu sei que geram quando a gente aumenta justamente o nosso faturamento do consultório particular. Um dos objetivos é a gente ter mais qualidade de vida, ter mais tempo com os nossos filhos, com a nossa família, com o nosso marido, com nós mesmas, podermos cuidar da nossa saúde, do nosso tempo de qualidade com quem a gente é, a gente poder ter mais saúde. Então, pense em quando você tá bem, quando você tá bem com você mesma, emocionalmente, espiritualmente, de corpo, dormiu bem. Pense na pessoa que você é, como você se relaciona com seus filhos, com o seu marido, quando você está feliz, se sentindo bem. E pense que é sobre isso você ter um consultório de sucesso. É sobre você refletir essa pessoa de sucesso na sua vida pessoal. Ao mesmo tempo, pense que quando você aumenta o seu consultório particular, seu número de consultas particulares, você também tem outros benefícios maravilhosos, como justamente se sentir mais reconhecida pela medicina que você acredita, porque muitas vezes, quando você faz a medicina no seu consultório particular, encontra o seu método, que a gente vai ver isso nas próximas aulas, entende como que você trabalha, como que você traz a medicina do seu jeitinho único e os resultados que você gera nos seus pacientes, o quanto você se sente reconhecida, o quanto seus pacientes gostam do seu jeito de atender, o quanto eles ficam felizes em pagar e estar ali com você, e que quando você está bem, sendo reconhecida financeiramente, profissionalmente, pelos seus colegas, porque você está gerando resultados na vida das pessoas, aumentando sua visibilidade, você também vai outra médica no seu consultório. Então, quando você está descansada, com qualidade de vida, você chega inteira em todos os seus relacionamentos, inclusive com os seus pacientes. Você chega inteira para fazer uma escutativa, para fazer uma boa consulta, para entregar o seu melhor e, consequentemente, também receber o melhor. Então, isso é muito importante, que você possa entender que esse bem-estar de aumentar as suas consultas particulares, ele respinga na sua vida pessoal, na melhor pessoa que você pode ser, no seu relacionamento amoroso, maternal, mas também que você acaba se apresentando a melhor versão como médica. E hoje em dia, se você atende, por exemplo, plano e consultório particular, o que acontece? Deixa eu desligar meu WhatsApp temporariamente. Quando você atende plano e consultório particular, o que acontece? Você entrega o mesmo para todo mundo. E eu gosto de dizer que eu acho isso injusto com as pessoas que estão pagando o seu preço cheio, da sua consulta particular cheia, e que tem uma médica cansada, a mesma médica do plano, que está cansada, sobrecarregada, sem paciência muitas vezes,
para fazer uma escutativa verdadeira. Por quê? Porque ela tá se carregando daquele jeito que ela veio do plano, de várias consultas no mesmo modo. Então, sim, queira ser uma médica diferente para os seus atendimentos particulares. E você vai ver o retorno em tudo. E agora a segunda parte do exercício da nossa entrada, eu quero que você pense em tudo de ruim que acontece quando você não muda. Quando você fizer esse curso e não implementar, ou não fizer o curso, não vou seguir o curso, vou continuar aqui na minha zona de conforto, vou continuar tendo a vida que eu tenho hoje. O que acontece com você, com a sua vida, quando você escolhe não mudar, não se transformar? Quem é essa pessoa quando você está exausta de um plantão ou de todos os atendimentos de plano? Ou porque teu consultório já está lotado, mas você não sabe gerenciar, você não sabe fazer com que ele se torne melhor, não tem o beabá básico para fazer com que ele te dê o melhor lucro, de melhor qualidade. Quando você tá essa pessoa sobrecarregada, cansada, que mãe você é? Eu sei que eu sou uma mãe que fica irritada, que às vezes desconta isso nas minhas filhas, a minha irritação, minha frustração. Às vezes a frustração de você não ter o reconhecimento profissional e financeiro, você acaba colocando isso nas pessoas que você mais ama, nos seus filhos, no seu marido. Às vezes essa frustração ela parte em compulsão e você acaba comendo demais, engordando, tendo uma saúde pior. Ou às vezes você acaba descompensando essa frustração em compras, comprando um monte de coisa e depois se sentindo culpada, se criticando, se sentindo não boa o suficiente. Às vezes você põe essa compensação em redes sociais, se sentindo ainda mais cansada, se comparando ainda mais. Ou você acaba se sentindo irritada, ou você se sente desmotivada e começa a desistir de tudo ao seu redor. Muitas vezes essas coisas acontecem. Então, o que acontece na sua vida agora? Que se você não mudar, não só vai permanecer como seus comportamentos desconstrutivos, mas também vai acontecer a longo prazo. Eu sabia que se eu continuasse como eu era antes, irritada e frustrada, eu provavelmente não estaria casada hoje, porque meu marido não aguentaria o nível de chatice, literalmente, que eu tinha dentro de casa. Eu sabia que o relacionamento com as minhas filhas, quando elas estivessem adolescentes, seria péssimo, porque eu teria criado um abismo, um distanciamento na minha descompensação de irritação e frustração em cima delas. Então eu quero que você veja o que vai acontecer na sua vida se você não mudar. Isso não é sobre esse curso, isso é sobre a sua vida, isso é sobre o que você quer lá no futuro. Porque aqui a gente vai falar para você crescer o seu consultório, mas com qualidade de vida, com qualidade emocional e comportamental. E isso vai mudar muito lá quando você for velhinha. Se você vai ser uma velhinha rica, mas solitária, ou se você justamente vai ser uma velhinha rica, sim, próspera, sim, mas cheia de família, relacionamentos construtivos. É sobre isso que é esse curso. É sobre você desenvolver um futuro que faça sentido para você, para os seus pacientes e para os seus familiares, dentro de um ambiente próspero e de riqueza. Então, anota tudo isso no papel, tenha consciência e coloca o seu principal objetivo. Meu principal objetivo de transformação, de realização profissional, são as minhas filhas. O meu marido, meus relacionamentos em casa, que para mim é a minha maior riqueza. E eu sei que quando não existe alegria no meu trabalho, isso descompensa na minha casa. É assim que eu funciono. E ter essa consciência me empodera para eu justamente manter os meus pratinhos equilibrados, que nunca estão, mas no mais bem equilibrados, que é trabalho e relacionamento familiar. Então entenda isso.
Coloque no papel o porquê você está fazendo isso. Se for os seus filhos, se for o seu marido, se for você mesma, que maravilha. Sua saúde, ótimo. E coloque também o que você se torna, qual é a sua pior versão quando você não coloca a energia nesta transformação. Justamente a sua saúde, a sua irritabilidade. Eu era o meu casamento. Meu maior medo era que eu me divorciasse. E foi isso que me motivou a me transformar para eu ter prosperidade em todas as minhas áreas na vida, inclusive profissional. Faça essas anotações e continuaremos na próxima aula. Seja bem-vinda nesse curso.